Oi, divas, tudo bem? Gente, hoje eu vou abrir meu coração pra vocês. Vou falar sobre um assunto, particularmente eu não acho um assunto delicado, eu falo sobre isso tranquilamente. Mas o que eu acho delicado é abrir o tópico e intimidades do meu casamento, do meu relacionamento. Mas eu confio em vocês, então eu vou fazer isso, tá? Bom, hoje eu quero contar pra vocês como que um transtorno não diagnosticado, não tratado, pode, assim como quase destruiu o meu relacionamento. Como vocês viram no título, esse transtorno então é o TDAH. Eu fui diagnosticada na fase adulta, porém só existe o diagnóstico quando se avalia a fase da infância deste paciente. E eu queria explicar um pouco para vocês entenderem também o que é efetivamente o TDAH, porque existem muitos tabus e existe também muita romantização do transtorno, o que gera entendimentos equivocados por parte das pessoas. Eu até trouxe aqui um material que geralmente eu gosto de utilizar com os meus pacientes e falar para eles sobre o transtorno de uma forma mais didática, mais tranquila, só que verdadeira e científica, tá? Então, bom, primeiro ponto, né? TDAH. O que isso significa? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Não existe, e faz muito tempo, inclusive, que não existe mais essa coisa do TDA. Ah, eu não sou TDAH porque eu não sou hiperativo, eu só tenho déficit de atenção. Não. O TDAH é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Porque, quando é diagnosticado, precisa ser avaliado as duas categorias, tanto o déficit de atenção quanto a hiperatividade. A única coisa é que a gente tem as predominâncias do transtorno, né? Isso é, você pode ser um TDAH predominantemente desatento, um TDAH predominantemente hiperativo ou um TDAH misto, né? Ou seja, você tem então a apresentação ali das duas categorias numa medida bem equilibrada. Outra coisa muito importante de ser falada é que o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade não é um transtorno da falta de atenção. Pelo contrário, o TDAH costuma ser um indivíduo que tem muita atenção, porém ele não consegue colocar aquela atenção que ele tem, a energia dessa atenção nas coisas certas. Então a gente pode dizer que não é a falta de atenção, mas é a atenção no lugar errado. Além disso, o TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento, assim como o TEA, o autismo, né? Para que a gente consiga diagnosticar uma pessoa com TDAH ou com autismo, a gente precisa avaliar a fase da infância e essas características precisam estar presentes no desenvolvimento e no neurodesenvolvimento desse indivíduo. Portanto, se você passou a ter características ou sinais, sintomas de TDAH ou até de autismo depois dos 18 anos ou na adolescência e na fase adulta, não dá para diagnosticar nenhum desses transtornos, porque você precisa ter apresentado minimamente essas características ao decorrer de toda a sua vida. Além disso, existe uma herança hereditária muito importante no TDAH, porque indivíduos que são diagnosticados com este transtorno ou até com autismo costumam ter na sua família parentes até próximos que já tiveram algum transtorno ou TDAH ou um autismo também. É muito comum também que o TDAH ele venha com uma comorbidade. O que é uma comorbidade? São transtornos além deste transtorno base que um indivíduo apresenta, né? Dentro dessas comorbidades muito comuns, a gente tem o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Então, muitas vezes, até pacientes que são TDAH são diagnosticados apenas com TAG, né? Porque inicialmente identificou-se ali só uma ansiedade generalizada sem perceber que talvez seja uma ansiedade com TDAH ou às vezes essa ansiedade é da própria hiperatividade desse indivíduo que já tem o TDAH. Agora, vamos efetivamente então para as características mais profundas e até os sintomas de um TDAH. Primeira coisa que eu sempre gosto de explicar é que existem dois sistemas cognitivos / neurológicos que o TDAH influencia diretamente ali, né, no funcionamento daquele indivíduo. Então, a gente está falando do sistema cognitivo e do sistema de recompensa. O sistema cognitivo é o sistema de crenças, de memória, de pensamentos desse indivíduo. Então, é muito comum o indivíduo que apresenta, é diagnosticado por TDAH, ele ter e apresentar uma
perda de memória de trabalho. O que é a memória de trabalho? É aquilo que a gente chama da memória imediata. Então, por exemplo, geralmente é muito comum que esses indivíduos eles não consigam pegar uma linha de raciocínio inteira ou eles se percam no meio dessa linha de raciocínio. Eles têm dificuldade no controle inibitório, então não conseguem às vezes segurar alguma impulsividade, né, ou alguma vontade de fazer uma coisa naquele momento, justamente por conta disso. Então existe uma dificuldade de inibir a sua ação e existe também uma grande dificuldade de planejamento. Já no sistema de recompensa, a gente está falando no sistema dopaminérgico. O indivíduo com TDAH geralmente não tem muita liberação de dopamina. Muita gente vai falar que a dopamina é o hormônio da felicidade. Na verdade, a dopamina é o hormônio da motivação. É por isso que TDAHs costumam ser muito procrastinadores. Por quê? Porque justamente por esse déficit de liberação de dopamina, eles não têm muita motivação para fazer determinadas coisas e, portanto, aumenta-se o comportamento de procrastinar. Tá? Então, existe uma maior atratividade também por recompensas mais rápidas do que recompensas a longo prazo. Quando a gente pensa em atividades que a gente tem que fazer, como por exemplo uma entrega para a semana que vem do trabalho, ou algum estudo para uma prova que vai ter tal dia, ou algo nesse sentido, a gente está falando então de uma pessoa que está fazendo algo hoje para ter uma recompensa depois. O TDAH ele já vai ter dificuldade. Por quê? Porque ele vai ser mais atraído àquilo que traz uma recompensa para ele no momento. Então, seja uma Netflix, seja um celular, seja qualquer coisa, seja desenhar, seja jogar, seja assistir vídeos, qualquer coisa nesse sentido, né? E aí, portanto, ele vai procrastinando aquelas coisas que são importantes. Percebem, então, que aqui, mais uma vez, a gente está falando de um indivíduo que, sim, procrastina bastante, tem uma dificuldade nessa memória de trabalho, porém a atenção existe, mas é sempre uma atenção no lugar errado. Outras características muito comuns do TDAH é a hiperatividade, a impulsividade e essa desmotivação, que daí se junta com esses sistemas que eu falei para vocês. Um ponto que eu quero conversar e explicar para vocês um pouco melhor é o seguinte: impulsividade é uma das características mais centrais do TDAH. Muitas pessoas acham que é essa desatenção ou até a procrastinação, e não necessariamente. A impulsividade, ela é uma característica muito específica do TDAH. Justamente por quê? Porque a gente está falando de uma alteração nesse sistema cognitivo e também de uma alteração nesse sistema de recompensa que leva o indivíduo a ter comportamentos impulsivos, seja falar demais, interromper as pessoas quando elas estão falando, seja não fazer aquilo que precisa fazer, mas fazer aquilo que é mais atrativo, seja às vezes comprar demais, fazer alguma coisa e depois pensar naquilo que está fazendo. Então, todo comportamento que envolve essa impulsividade é muito comum do TDAH. Alguns TDAHs eles podem apresentar hiperfocos, por exemplo, mas não necessariamente todos vão ser assim. Hiperfoco nada mais é do que aquele momento que você foca muito num determinado estudo, numa determinada coisa, numa nova curiosidade, numa novidade, e aí você se debruça naquilo a ponto de que então a tua atenção não vai para mais lugar nenhum, apenas para aquilo. Mas aí se torna um hiperfoco que a gente chama porque chega a ser obsessivo. De um modo geral, existe também essa crença de incapacidade, né, e de incompetência. Por quê? Porque geralmente são indivíduos que às vezes crescem ou com a ideia, seja uma ideia criada por eles ou uma ideia que foi falada e introduzida na cabeça deles por outras pessoas, de que eles são burros, de que eles são incapazes, de que eles não conseguem fazer as coisas, simplesmente porque existe uma dificuldade para fazer e ver as coisas do jeito que as pessoas, de modo geral, enxergam e fazem. Então, por exemplo, é muito comum a gente estar falando de um TDAH que tem extrema dificuldade na escola. Né? Então, tira notas baixas, não consegue estudar, não consegue se concentrar nos estudos, cresce com aquela ideia de que é burro, que não entende nada, que não acompanha linhas de raciocínio, quando na verdade é porque já existe ali uma descompensação nesse sistema neurobiológico do indivíduo. Agora o ponto é, Elô, você não estava aqui para falar do seu casamento? Sim, eu estou aqui para falar do meu casamento, mas queria muito que vocês entendessem um pouco melhor sobre isso, porque pode ser que esse vídeo sirva para alguém, né, que se identifica comigo. E aí que tá o ponto. Onde que o TDAH, então, ele começou a me trazer problemas dentro do meu relacionamento? Eu sou, e talvez eu imagino que essa seja a minha predominância,
muito hiperativa. Eu sou daquele tipo de pessoa que, se eu não estiver medicada, eu às vezes vou querer comer demais um chocolate, vou evitar comer coisas que são importantes pra mim, eu vou falar demais e falar sem pensar, às vezes eu posso te ofender, às vezes eu posso ser rude ou grosseira. Inclusive, quando eu era mais adolescente, eu era vista como grosseira, como grossa e tal. E, ao mesmo tempo, existe uma grande dificuldade de eu conseguir aceitar quando as coisas saem do meu controle. É realmente uma dificuldade porque isso me gera uma ansiedade tamanha a ponto de, às vezes, eu perder o controle. E aí que tá o ponto. Isso começou a afetar meu relacionamento por algumas questões, mas a principal delas é por conta da minha irritabilidade. Essa irritabilidade é muito característica dessa impulsividade do TDAH. Então, era muito comum que, às vezes, o meu parceiro, ele falava alguma coisa, eu já respondia na hora alguma coisa que vinha na minha cabeça, sendo super grossa, super rude com ele, né? Era comum, muitas vezes, eu ter acessos de raiva, mesmo que fosse por algum comportamento do meu parceiro, e eu, às vezes, acabar agredindo ele ou jogando coisas. Então, existia uma irritabilidade muito grande que revelava essa impulsividade, né? Essa dificuldade de controlar a minha ação e entender até onde eu posso ir. E eu não tava entendendo isso. Isso estava trazendo muito problema pro relacionamento, porque meu marido falava pra mim assim, cara, tu não tem paciência pra nada? Tu não tem paciência pra nada e, além de tudo, você, além de ser rude, grosseira, você é agressiva. Isso não é legal, né? Seja agressiva nas palavras e muitas vezes agressiva fisicamente. Isso não é legal, isso não é saudável. Eu não consigo estar numa relação assim, porque o meu jeito agressivo e descontrolado ativava nele a agressividade dele. E é claro que isso vai acontecer, porque todo ser humano, a partir do momento que entra em contato com algum comportamento, alguma situação, algum contexto, ele vai reagir àquilo. E eu digo que isso dificultou muito o meu relacionamento porque eu não conseguia ouvir ele, eu não conseguia escutar para responder ele, né? Muitas vezes eu tinha acessos de raiva a ponto de xingar, de bater, de ser agressiva de uma forma que depois a gente não consegue mais reparar isso, né? A gente não consegue mais reparar porque a gente já fez, às vezes a gente já agrediu, às vezes a gente já machucou, seja com palavras ou com ações. Além disso, eu também estava com extrema dificuldade de estudar, e eu precisava muito estudar. E eu sempre percebi essa dificuldade em mim, né? Uma dificuldade de me concentrar, de focar naquilo que precisa, uma dificuldade de pegar, começar uma coisa e terminar, e não ficar começando e não terminando nada e procrastinando um monte. E foi aí que eu busquei ajuda e comecei o meu tratamento. Como eu já sou uma terapeuta cognitivo-comportamental e como o TDAH também é um transtorno do neurodesenvolvimento, eu fui desenvolvendo camuflagens, que eles chamam, que são comportamentos de segurança do qual eu fui aprendendo a lidar com determinadas coisas. Então, por exemplo, essa coisa de eu esquecia muito e eu era extremamente desorganizada. Às vezes chegar em casa, deixar um sapato jogado, uma bolsa jogada. Eu fui criando estratégias, como, por exemplo, chegar em casa, já chega em casa, já tira a roupa e já guarda essa roupa e já guarda a bolsa e qualquer coisa que você estiver usando. Já guarda, porque senão vai virar uma zona, né? Precisa fazer alguma coisa, precisa de uma organização, anota. Então, tudo eu tenho anotado. Só que, justamente, por eu ser uma organizada, desorganizada, porque eu me organizo dentro da minha desordem, eu falo, né? Eu tenho agenda, eu tenho bloco de notas, eu tenho um diário comigo mesma, e eu vou anotando as coisas assim. Eu vou anotando um pouco na agenda, e aí um pouco no meu diário, um pouco... E tá tudo solto. Se alguém pegar hoje o meu celular e quiser dar uma fuçada, não vai entender nada. Mas eu me entendo e eu sei o que eu preciso fazer, né? Enfim, então eu sempre apresentei essas dificuldades e tal, e até que chegou um momento que eu falei assim, não, vamos procurar uma ajuda, e uma ajuda medicamentosa, porque até onde eu conseguia controlar os meus comportamentos, perfeito, eu fiz, né? O que tá no meu alcance eu tô conseguindo fazer. Agora, eu preciso de uma ajuda a mais. Eu preciso de algo que vai me ajudar nesse funcionamento que eu não tenho tanto controle do meu comportamento, como, por exemplo, essa reatividade, essa impulsividade e a irritabilidade. E aí foi aí que eu busquei uma psiquiatra, já fui direto, né? Falei tudo pra ela, levei pra ela todas as minhas características, fiz um resumão meu, porque, gente, eu também sou psicóloga, eu sei exatamente como diagnosticar, né? Então levei tudo pra ela, ela só fez a análise geral dela ali e tal. E nós começamos o tratamento. Eu comecei o tratamento tanto com um antidepressivo para a ansiedade, quanto um estimulante, né? Que não é o Venvanse, é o Liberdia, que eu uso, eu ainda uso em gotas. E simplesmente mudou minha vida. Assim, mudou minha vida porque hoje eu sou uma pessoa muito mais paciente, principalmente dentro do meu relacionamento. E mais do que isso,
eu sou uma pessoa que eu consigo começar e terminar as coisas, né? Às vezes eu quero e produzo demais, mas eu não me sinto cansada e nem sobrecarregada. Sempre foi meu também ter muita energia. Então hoje eu consigo começar e terminar, fazer projetos e tirar do papel, e isso foi maravilhoso. Mas, como o foco é o meu relacionamento, isso foi maravilhoso pro meu relacionamento, porque eu tenho mais paciência, eu consigo pensar antes de responder o meu parceiro, e mais do que isso, eu não tenho tantos pensamentos catastróficos. Eu lido melhor com a minha emoção, principalmente com a minha ansiedade, né? E isso tem me ajudado muito, e até se eu trouxesse o Alan aqui pra falar, ele falaria também que mudou demais. Eu me enxergo assim como uma nova Heloísa. E é engraçado porque eu percebi que a minha mãe era igualzinha a mim. Na verdade, a minha mãe era até um pouco pior, porque eu, por ter feito psicologia, tá muito imersa nesse mundo e tal, eu fui aprendendo muitas habilidades também e me desenvolvendo a ponto de fazer algumas coisas diferentes. Mas nessa questão da impulsividade e da irritabilidade, ela era igualzinha a mim. E ela foi buscar ajuda também e identificamos que, na verdade, a psiquiatra dela, o médico dela, os médicos dela identificaram que ela também tem TDAH, inclusive até com características de autismo, mas não chegou a fechar o diagnóstico. Começou o tratamento e também mudou da água pro vinho, principalmente no relacionamento dela, a ponto do meu padrasto, assim, hoje rasgar elogios, né? E isso é muito bonito, porque esse é o momento que eu digo que os diagnósticos, eles não servem para rotular a gente. Eles servem para a gente saber o caminho que a gente precisa seguir. E mais do que isso, serve para o seu profissional saber o caminho que ele deve seguir com você. Porque se você tem um transtorno A, o seu tratamento vai ser o B. Se você tem um transtorno C, o seu tratamento vai ser o D. E se você não tiver ou não for identificado nenhum transtorno, né, simplesmente porque os seus profissionais não trabalham dentro dessa abordagem, você às vezes vai fazer tratamentos pro resto da vida que não vão te ajudar efetivamente. E aí eu tô fazendo esse vídeo porque eu penso que isso pode ser muito rico para várias pessoas, né? Vocês podem conhecer melhor o que é o TDAH e às vezes vocês vão perceber a presença de algum transtorno mental nas relações de vocês. Porque sozinhos a gente acha que a gente sabe lidar. Mas quando a gente vai para relacionamentos de amizade, no trabalho, amorosos, a gente começa a perceber o quanto algumas características podem ser nocivas e o quanto aquilo ali precisa ser mudado. Mas é na hora que você quer mudar e você percebe que não é tão fácil assim, que te levanta um alerta e você pode buscar ajuda. Talvez você possa se identificar de alguma forma e quem sabe até buscar ajuda. Inclusive, eu tenho uma clínica, além de ser psicóloga, eu também tenho minha clínica com mais 2 psicólogas, que é a Nath e a Carol, e nós trabalhamos com prática baseada em evidências. E a gente trabalha muito dentro desse lugar de identificar um diagnóstico. Às vezes o paciente não tem um diagnóstico, mas mesmo assim, então a gente vai montar um plano de tratamento e fazer tudo para que esse paciente se torne um próprio terapeuta e tenha uma vida minimamente saudável, principalmente em benefício das próprias relações. Então é isso. Eu espero que esse conteúdo tenha ajudado vocês de alguma forma. Eu fico feliz em poder preparar isso para vocês também. E é isso. Mandem nos comentários. Não se esquece de se inscrever no canal e a gente vai se falando. Beijos!